E aí, turminha do quarto ano, preparadas para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos continuar estudando sobre as plantas. Na aula passada, nós demos início a esse conteúdo e na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Então, prestem bastante atenção e vamos começar a nossa aula. Agenda 12/8/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo As plantas. Atividade páginas 99, 104 e 105. Do que as plantas necessitam para viver? Vocês sabem, turminha, do que as plantas precisam para viver? Para viver e se desenvolver, as plantas necessitam da água, do ar e da luz do sol. O solo é muito importante para as plantas terrestres. Como você já sabe, é no solo que elas se fixam suas raízes e dele que retiram a água e os nutrientes que necessitam. Então, para poder viver e se desenvolver de uma maneira saudável, as plantas necessitam de quê? De água, do ar, da luz, do sol. Uma plantinha que não é regada, ela vai sobreviver ou ela vai morrer? Ela vai morrer. Por quê? Porque ela precisa da água para poder viver. Do ar, se ela estiver fechada em um ambiente fechado. Se ela não tiver a luz do sol, ela vai sobreviver por muito tempo? Não. O solo também é muito importante para as plantas terrestres, pois é do solo que elas tiram a água, os nutrientes que elas necessitam para poder viver. As plantas aquáticas retiram esses elementos do meio em que vivem, como rios e mares. A água, o ar e a luz do sol são fundamentais para todas as plantas, sejam elas terrestre ou aquática, pois é por meio desses componentes que elas fabricam os alimentos que as mantêm vivas. Agora vamos ver a função da folha: respiração, transpiração e fotossíntese. Nas folhas ocorrem 3 processos muito importantes para a vida das plantas. Então, que processo é esse? A respiração, a transpiração e a fotossíntese. Então, essas 3 são as funções da folha: a respiração, transpiração e a fotossíntese. 3 processos muito importantes para a vida das plantas. Agora vamos aprender um pouco mais sobre cada um desses processos. E agora vamos ver um pouquinho sobre a respiração. As plantas, como os outros seres vivos, absorvem gás oxigênio e eliminam gás carbônico por meio da respiração. Então, a plantinha, ela respira o oxigênio e solta o gás carbônico. Esse processo ocorre principalmente nas folhas e é ininterrupto. Isso é, acontece dia e noite sem parar. Então, esse processo, ele não para, ele é contínuo, dia e noite sem parar. Então, observem a figura aí ao lado, ó. Uma árvore
no caule, na raiz dela, ela está absorvendo água e sais minerais. Ela está recebendo gás carbônico e está recebendo a energia solar. Então, ela está soltando o oxigênio. Transpiração. Veja agora esta folha da ilustração anterior. A folhinha da ilustração do livrinho de vocês, tá? Da página 102. Note que ela está cheia de gotículas. Quando estão com mais água do que precisam, as plantas eliminam o que sobra pela transpiração, soltando vapor de água no ambiente. Ou seja, quando nós aguamos, nós regamos a plantinha, colocamos água demais na plantinha, pode acontecer isso, pode acontecer a transpiração. De que maneira, tia? A folhinha dela vai ficar cheia de gotículas de água e ela vai eliminando pelo processo da transpiração. Então, a plantinha nós nem podemos aguar demais e nem de menos, porque não precisa colocar um balde inteiro num vasinho de água. Um pouquinho de água já vai ser o suficiente para a plantinha retirar todos os nutrientes que ela precisa. Então, quando nós aguamos demais, acontece o processo da transpiração. Ela vai eliminar o que ela não precisa pela folhinha. Olha só, a folhinha cheia de gotícula de água. Então, aí está acontecendo o processo de transpiração, porque ela não precisa dessa quantidade toda de água. Então, ela está eliminando, fazendo o processo da transpiração. E agora vamos ver um pouquinho da fotossíntese. Quando há luz solar, as plantas fabricam o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, a fotossíntese acontece quando há a luz solar. Para que a fotossíntese seja realizada, são necessários, além da luz do sol, a clorofila, uma substância verde presente principalmente nas folhas, água e gás carbônico. Então, a fotossíntese acontece dessa maneira, quando há luz solar e quando tem a substância verde presente principalmente nas folhas, que é chamada de clorofila. As folhas absorvem gás carbônico do ar. A clorofila capta a luz solar. A raiz retira a água do solo, que é levada até as folhas pelo caule da plantinha, utilizando a luz solar como energia. A planta transforma o oxigênio que veio do ar e a água que veio do solo em alimento, liberando gás oxigênio. Como você pode notar, durante a fotossíntese, acontece o inverso que ocorre na respiração. Na fotossíntese, a plantinha absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Observe o que indica as setas da parte que está em destaque na ilustração acima. Portanto, as plantas produzem tanto gás carbônico na respiração como gás oxigênio na fotossíntese. Olha só, observem a imagem. A plantinha, a raiz da plantinha, ela está absorvendo água. Essa água, esses nutrientes, vai pelo caule, que vai chegar até as folhas. Estão vendo a setinha com o gás carbônico? A plantinha está absorvendo o gás carbônico juntamente com os raios solares e ela está expelindo o oxigênio. Então, esse é o esquema da fotossíntese. É exatamente assim como acontece. Função da flor: reprodução.
Você já plantou algum vegetal? O que você sabe sobre o nascimento das plantas? Como todos os seres vivos, as plantas são capazes de se reproduzir. A maioria se reproduz por meio da flor. Então, todas as plantinhas, todas as plantas, elas são capazes de se reproduzir. E isso acontece por meio da flor. Quase todas as flores possuem os dois órgãos de reprodução, o masculino e o feminino. Os órgãos masculinos das flores produzem os grãos de pólen. Os órgãos femininos produzem os óvulos. Então, os órgãos masculinos produzem os grãos de pólen e os femininos produzem os óvulos. Dentro do grão de pólen e dos óvulos estão os elementos de reprodução da flor, que são as células reprodutoras. Quando esse elemento se unem, dizemos que ocorreu a fecundação feminina da reprodução. Então, quando o grão de pólen e os óvulos se unem, acontece a fecundação feminina da reprodução das flores. Os insetos, os pássaros, a água ou o vento podem levar os grãos de pólen de uma flor para a outra. Chamamos esse transporte de polinização. Então, todas as flores, quase todas as flores, elas possuem os dois órgãos de reprodução, que é o masculino e o feminino. Quando a parte feminina da flor é fecundada, o óvulo se desenvolve e forma as sementes. Parte do órgão feminino da flor também se desenvolve e forma o fruto que abriga essas sementes. As sementes, se espalhadas em solo fértil, podem germinar, isso é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. Por exemplo, eu tenho uma sementezinha de uma planta, digamos que um pezinho de acerola, tá? Eu tenho uma sementezinha. Então, se eu espalhar essa sementezinha em um solo fértil, em um solo que seja adequado para que essa plantinha ela possa crescer e se desenvolver, então eu estou dando origem a uma nova planta da mesma espécie. Eu já tenho uns pezinhos de acerola e quero plantar mais. Então, eu vou usar a sementezinha. Então, se eu colocar essa sementezinha em um solo fértil, ela vai se reproduzir. É a reprodução por germinação. Algumas plantas podem se desenvolver a partir de folhas, de pedaços de caule ou de raízes, embora essas partes do vegetal não tenham, em geral, função reprodutiva. Existem também essas plantinhas que elas conseguem se reproduzir não só pelas sementes, mas por uma folha, por um pedaço do caule ou até mesmo pela raiz, embora ela não seja produtiva, ou seja, embora ela não dê frutos. Essas plantas também têm sementes para se reproduzir. Curiosidade: dispersão pelo vento. As plantas que possuem frutos e sementes leves dispersam essas estruturas por meio do vento. O dente de leão é um exemplo de planta que tem frutos, sementes leves e uma estrutura plumosa que facilitam o transporte pelo vento. E agora vamos praticar? Páginas 99, 104 e 105.
Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 99. Imagine que você ganhou o vaso de flores ao lado. Escreva o que você vai fazer para que a planta não morra. Então, a primeira questão, vocês podem colocar a opinião de vocês, tá? Mas a tia vai colocar aqui o que seria necessário fazer para a plantinha não morrer. É necessário, basicamente, regar a planta, expô-la ao sol e deixá-la em local arejado. 2. Observe as plantas a seguir e responda ao que se pede. Então, temos a plantinha de número 1 e a plantinha de número 2. O item A. Qual das plantas não recebeu água suficiente? A planta 1 ou a planta 2? A planta 2. B. As plantas 1 e 2 são terrestres ou aquáticas? Terrestres. C. O que acontece com uma planta que não recebe água suficiente? A planta morre. D. De onde as plantas terrestres geralmente retiram água e sais minerais? Como elas fazem isso? As plantas terrestres geralmente retiram água e sais minerais da terra, pela raiz. Página 104. Primeira questão. As plantas transpiram pelas folhas. Na transpiração, as folhas soltam vapor de água na atmosfera. Vamos ver como isso acontece? Você vai precisar de um vaso com planta, de um pedaço de barbante, de um saco plástico e de um pouco de água. Envolva a planta com o saco plástico e amarre-o com o barbante próximo à terra. Molhe a terra do vaso. Cuidado para não molhar o saco plástico. Coloque o vaso num lugar em que bata bastante sol. Observe depois de algumas horas. O item A. Como ficou o saco plástico? Ficou cheio de gotículas de água. B. Por que isso aconteceu? Porque com o calor do sol, a planta perdeu água, ou seja, transpirou. 2. Complete o texto com as palavras do quadro. Para a planta realizar a fotossíntese, é fundamental a água, que é retirada do solo pela raiz, gás carbônico, folhas, que é absorvido do ar pelas folhas e luz solar. A clorofila é uma substância encontrada nas folhas, capaz de absorver a energia da luz solar. Página 105, terceira questão. Responda as questões abaixo. Item A. Quais são as funções da folha? Respiração, transpiração e produção de alimentos, ou fotossíntese. B. Como ocorrem as trocas de gases na planta? As plantas respiram principalmente pelas folhas. O gás oxigênio produzido na fotossíntese é liberado e o gás carbônico do ambiente é absorvido. O item C. O que acontece quando as plantas transpiram? As folhas liberam vapor de água no ambiente. Quarta questão. Complete a cruzadinha. 1. Substância verde presente nos vegetais. Clorofila. 2. Parte das plantas responsável pela respiração, pela transpiração e pela produção de alimentos. Folha. 3. Processo de fabricação de alimento pelas plantas. Fotossíntese. 4. Fornece energia para a planta realizar a fotossíntese.
sol. 5. Processo em que a planta elimina vapor de água, transpiração. 6. Gás necessário para a realização da fotossíntese, carbônico. 7. Gás que a planta absorve quando respira, oxigênio. 8. Parte da planta que retira água e outros nutrientes do solo, raiz. 9. De onde é retirada a água utilizada pelas plantas terrestres na fotossíntese? Solo. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem nas páginas que nós fizemos corrigido e a data de hoje, tá bom? Como todos os dias nós fazíamos na nossa sala. Nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.